Boa tarde, galerinha, ou boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão estar assistindo a este vídeo. Mas na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre imagem 3D, ou seja, vamos aprender a criar uma imagem 3D desde o zero, certo? Aqui a gente tem um modelo pré-definido já do que a gente vai trabalhar, ou seja, o material que a gente vai utilizar, para que a gente não precise ficar baixando esse conteúdo no meio da aula para não prolongar ela. Primeiramente, explicando, temos uma imagem estática de um desenho, certo? Uma imagem plana. Temos um chroma key criado pelo computador, facinho, vou ensinar vocês a fazer também. E também temos a imagem de um celular, certo? Que é esta imagem aqui. O chroma key em si, a gente pode fazer ele utilizando esta ferramenta aqui, que é a ferramenta retângulo, certo? No qual eu posso criar uma forma que eu quiser, preenchê-la da cor que eu quiser. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, mudar a cor dela para vermelho, só para dar um exemplo. E, a partir disso, começar a mover as propriedades delas, ou modificar. Aperto Ctrl T e, segurando o Ctrl, eu venho nos nós da minha imagem, ó, e eu simplesmente começo a estruturar ela de acordo com o que eu preciso, certo? Fiz a estruturação da minha imagem, beleza. Enter, ficou. Era só mais para saber como que funcionava a questão do chroma key, certo? Vamos começar as edições da nossa imagem. Eu vou explicar o passo a passo certinho. Caso vocês fiquem com dúvidas ou esteja sendo muito rápido, vocês podem ir voltando o passo a passo e refazendo junto. Ou vocês fazem o passo a passo assim. Pega uma parte, pausa, vai fazer. Assiste outra parte, pausa e vai fazer. Sempre para você indo com calma, não precisa fazer correndo ou na mesma velocidade que o professor, certo? Vai no tempo de vocês. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu preciso selecionar esses personagens. Então, eu vou utilizar aqui, ó, ferramenta seleção. Vou usar a ferramenta seleção de objeto e vou selecionar os meus personagens, certo? Aperto Shift e vou selecionando. No caso, eu peguei a ferramenta errada. Só aguardar um momentinho aqui para a gente poder voltar, certo? Deixa eu só esperar carregar. Carregou. Vamos fazer assim, ó, ferramenta seleção rápida. Ctrl D para desfazer aquela seleçãozinha errada que foi feita. E vou aqui, ó, arrastando para fazer a seleção. Sempre verificando todos os cantinhos que você está selecionando para que selecione certo. Selecionei, só que eu não preciso da parte do fundo, preciso só dos personagens e da sombra. Vou pegar o Alt e vou remover as partes que eu não preciso, certo? Caso tenha alguma parte que eu precise dar uma olhada melhor, eu dou um zoom, apertando Ctrl+, e apertando o Alt novamente, eu vou removendo essas imagens, essa parte da imagem que eu não quero selecionar, certo? Com calma, tranquilidade, beleza. Ctrl- para diminuir um pouco o tamanho. E agora, eu vou com o botão direito do mouse, clicar na imagem e usar selecionar inverso. Depois de selecionar inverso, eu vou apertar Ctrl J e vou criar uma camada a mais. Como vocês podem ver, eu tenho camada base, camada do celular e as outras camadas. Criei esta camada aqui, ó, camada 53, certo? Ela tem que ficar assim, ó, somente a imagem de trás, a paisagem de fundo, certo? Vou criar mais uma camada em branco. Por que que eu preciso criar esta camada em branco? Porque através dela eu preciso fazer um efeito aqui, ó, e tampar as partes do meu chroma key, da parte verde que está aqui,
certo? A gente vai usar a ferramenta carimbo, clico, ferramenta carimbo, e vou vir aqui em cima e verificar se está AT-AB, certo? Se não tiver, a gente modifica. Eu tenho camada atual, AT, AB e todas as camadas. AT e AB é a camada atual e camada abaixo, certo? Então, a gente vai usar ela porque a gente vai trabalhar com as duas camadas, ok? A atual e a abaixo. Então, o que que eu vou fazer agora? Verifiquei aqui, vou verificar aqui, ó, a opacidade, ou seja, o quanto está aparecendo no meu carimbo e o tamanho do meu carimbo, para ver se ele vai estar bom. Aí eu tenho aqui, ó, o ponteirinho do meu carimbo, certo? Quando eu venho aqui, vou dar um mais, Ctrl maisinho para poder aumentar aqui e ficar melhor. Aperto Alt, vocês podem ver que o ponteiro do meu mouse, ele muda para um alvo. Quando ele mudar para esse alvo, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e ele vai se tornar uma seleção daquela área. E eu vi que a minha área de preenchimento está pequena. Então, vou lá em cima, vou alterar o tamanho e vou voltar aqui. Já ficou melhor, certo? O que que eu vou fazer? Vou apertando com o botão esquerdo e empurrando, ó, para que eu possa copiar essa parte. Ah, professor, está ficando borrado. Não tem problema, a gente vai corrigir isso aí depois, certo? Vou fazer o mesmo aqui, ó. Alt, seleciono e vou empurrando, ó. Vou de novo e vou empurrando. Sempre tentando fazer isso, prestando atenção na onde está o seu ponteiro, ó, para que você não copie uma parte que não é necessária. Chegou aqui, pega uma parte maior, vou fazendo assim, ó. Vai dar uns efeitozinhos diferentes por causa da coloração da pedra, certo? Que a gente tem tons de claro e escuro. É o principal que a gente precisa cuidar nessa parte. A tonalidade de sombra que tem dentro dessa imagem, certo? A parte que precisa ser mais clara, a gente vai colocar mais clara. A parte que precisa ser mais escura, a gente vai colocar mais escura, certo? E vamos fazendo aqui, ó, o preenchimentozinho dessa parte. Não precisa se preocupar se ele ficar assim, ó. Esse efeito, depois a gente dá um jeitinho de corrigir ele, tá bom? E vamos aqui, que é a parte final, onde eu preciso somente preencher essa parte. E vai ficar assim, certo? Finalizei essa parte. Agora eu vou vir aqui e vou novamente selecionar os passarinhos, certo? Preciso agora dos personagens em si. Eu vou pular uma etapazinha aqui. Não vou pular não para vocês aprenderem a fazer o modo certo. Então vamos lá. Ferramenta pincel. Pincel não, desculpa. Ferramenta de seleção rápida. Shift. E vou preencher aqui para poder fazer a seleção do meu personagem. Lembrando que para vocês fazerem a seleção de uma parte de imagem selecionada justamente para... Espera aí somente um momentinho.
Tive um pequeno probleminha aqui, gente. A minha câmera desligou, mas agora já estou conseguindo normalmente, tá bom? Caso alguma parte tenha ficado sem áudio, eu vou dar uma corrigidazinha disso depois. Voltando aqui, ó. Finalizei essa parte. A gente vai selecionar os personagens novamente, certo? Só que lembrando que para mim poder selecionar os personagens ou qualquer parte da minha imagem, eu preciso estar aqui, ó, com a camada dela selecionada, certo? Então, vamos dar continuidade. Aqui, ó. E selecionei o meu personagem. Agora, novamente, Ctrl J, certo? E agora eu criei uma camada com somente os personagens, que era o que eu precisava a princípio. Essa camada dos personagens agora, eu vou clicar, segurar e arrastar ela para cima, certo? E vamos ficar assim, ó, com um total de 6 camadas. Verifiquem que quando eu passo o mouse em cima das camadas, ele cria uma mãozinha. Só que se eu apertar o botão Alt, cada vez que eu passar a mãozinha em cima de uma linha, ela vira esse símbolozinho de uma setinha. Isso é o símbolo de clipagem, ou seja, quando aparecer essa setinha, eu vou apertar e vai ficar assim, ó, certo? Ele vai criar essa setinha para a lateral. E a gente vai clipar essas 3 imagens, justamente para ficar assim, ó, a borda do celular bem bonitinha, certo? Então, continuando, a gente vai vir agora, pegar aqui na camada 5 e vamos criar uma máscara de camada, utilizando este ícone aqui, para que fique assim, ó, certo? E agora, com a ferramenta pincel, a gente vai remover este excessozinho aqui, ó, certo? Vamos selecionar para remover. No caso, ferramenta pincel, esta ferramenta aqui, ó. Ok? E vamos limpar para que fique somente a borda do celular. Não precisa se preocupar em pegar aqui a parte de dentro, porque justamente só vai limpar a parte da camada aqui embaixo, ok? Só toma cuidado para não pegar no personagem aqui em cima, ó. Se pegar em cima, ele vai sumir o personagem. E prontinho. Temos a criação de uma imagem 3D, certo? Relembrando que se vocês precisarem rever o passo a passo, vocês podem voltar o vídeo e ir pausando ele para que vocês possam pegar passo a passo certinho, de um jeito mais devagar e tranquilo. Certinho? Até a próxima, pessoal, e até mais. E tchau!